Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing, entretenimento, com a nossa proposta, que é sempre levar para você, do outro lado da telinha, reflexões e análises com muito conteúdo e bom humor. Bom, meus amigos, meus parceiros de programa, nosso convidado hoje é e muito especial, é isso que eu quero dizer. Especialíssimo. Especialíssimo, exatamente. Minha língua até enrolou de tão especial que é. Leon Schaefer, um grande Leon. Tenho um maior carinho esse rapaz aí, foi meu aluno na faculdade, muito gente boa. Fez, se não me engano, PP, não foi, Leon? PP? Foi. Você fazia PP. Ele na época, ele já, se eu não me engano, ele também já estava começando a empresa que a gente vai falar, da qual ele é fundador e CEO. Antes de conversar com o Leon, eu queria falar com o Davi, nosso correspondente internacional, diretamente de Portugal, dando as boas-vindas, logicamente, Márcio Escudeiro, nosso CEO da Flickers.com, e começar com o nosso tradicional manual do YouTube. Feliz, meu âncora. Hoje estou muito feliz porque iremos atender a pedidos dos nossos inscritos, as pessoas que se inscreveram aqui nesse canal e ativaram o sininho. Elas pediram o seguinte: exemplos de empreendedores que estão aí conseguindo se safar bem da crise e, quiçá, crescer os seus negócios. Já dizia Márcio Escudeiro que na crise alguns vendem lenços enquanto outros choram. Mas e o cara que vende birita na crise? Esse que eu quero saber, porque isso é serviço essencial do governo, é não deixar ninguém com sede nessa crise. Então hoje a gente vai conversar com esse cara que foi visionário, ele já estava pensando em que vinha pandemia, ele já configurou um negócio aí que é muito legal, sobre isso a gente vai conversar. Não é não, Márcio? Exatamente. E antes da gente começar, pedir para a galera fazer aquela inscrição maravilhosa no canal, porque, cara, é sério. Olha, sei lá para quantos milhares ou dezenas de milhares de pessoas assistindo o nosso conteúdo incrível, mas tô um bando de preguiçosos. Essa quarentena tá deixando todo mundo preguiçoso, Davi. Sandro, cara, ninguém quer apertar lá no sininho, ninguém quer fazer inscrição. É muito triste. Então vamos animar, galera. Vamos animar. Eu queria já começar esse programa maravilhoso e perguntando para o nosso convidado se o Sandro acertou o nome dele na sua apresentação. Acertei, rapaz. Leon Schaefer. Foi quase. É Leon Schaefer. Eu acho que errou. Leon Schaefer, rapaz. Calma aí. Foi quase. Mas vamos lá. Nosso convidado, o Leon Schaefer, é fundador e CEO do Alô Madruga, gente. Quem é que nunca ouviu falar, principalmente aqui no Rio de Janeiro, Alô Madruga? Bom, Alô Madruga surgiu com a ideia de ampliar o significado da palavra conveniência, aliando praticidade e eficiência para tornar as situações simples do dia a dia em momentos especiais e prazerosos. A gente vai conversar agora com um homem que exatamente teve essa sacação, essa ideia, e que botou para frente, né? Porque uma coisa é você ter a ideia, ficar pensando e muitas vezes, a maioria das vezes, não executa. E eu falava muito isso em sala de aula, né? Que uma boa ideia é uma coisa, inovar é outra. E nem sempre na maioria das vezes, uma boa ideia nem vira inovação. Bem-vindo, Leon. Muito bem-vindo aí ao programa, tudo bom? Opa, galera, primeiro aí, obrigado pelo convite, muito legal poder tá trocando essa ideia aí com vocês nesse momento, né? Tá realmente complicado, mas pra gente assim tem sido muito bom, graças a Deus. E primeiro, uma honra aí poder tá aí com o Sandro, obrigado aí pelo convite, ótimo professor aí que eu aprendi bastante lá naquele início, né? Bem quando eu tava criando ali o Alô Madruga, né? Que surgiu aí em 2011, né? E, enfim, para quem não conhece ainda, é um delivery de conveniência, né? Com foco de entregar tudo que você precisa em diversos momentos, né? Geralmente naquele momento onde a gente tem poucas opções. E para a gente, assim, tem sido, né, uma experiência bem diferente, assim, nesse momento de quarentena. A gente viu a nossa demanda aí aumentar demais. A gente estava bem preocupado aí no início, né? Porque foi uma série de mudanças. A gente teve que fechar nossas lojas físicas, né? E
e focar só no delivery aí. E a gente teve uma surpresa muito agradável, assim, muito boa. E, enfim, tá sendo bem legal esse período para a gente reinventar algumas questões internas da empresa, rever aí algumas estratégias, né? Leon, antes da gente entrar propriamente no business, Claro. queria te perguntar o seguinte: como é que foi a sacada de você criar o Alô Madruga? Foi na faculdade? Vocês estavam querendo pedir alguma coisa à noite em casa? Estava com os amigos? Aí não tinha ninguém para entregar? Como é que foi essa sacada do. Como é que É, nasceu? Porque eu lembro que tinha a cara do seu Madruga na época, né? Depois é que virou a Corujinha. Aí como é que foi foi essa exatamente. sacada, né? Então, na verdade, eu estava naquela dúvida na época de fazer faculdade, não sabia muito bem o curso, tanto que na época eu tinha passado para psicologia em Porto Alegre, né? E eu morava no Rio, enfim, não queria mudar e comecei a pensar, cara, o que eu posso fazer, algum comércio, alguma empresa que eu pudesse criar com pouco dinheiro, né? E de forma mais simples. E, cara, e na época da minha despedida, assim, na última semana no Rio, eu fiz uma festa assim, lá em casa com os amigos. Cara, acabou a bebida e eu, cara, não vi Acabar a nada bebida pra não assim. pode. Acabar a bebida, acaba a festa. Errou, né? Aquele desespero, quem é que vai sair, qual vai ser o sorteado aí para, né, para ir procurar. Enfim, aí a gente viu que não tinha, né? Só tinha pizzaria, japonês, não tinha nada focado nisso. E, enfim, aí, cara, decidi ficar, perdi lá o prazo que eu tinha né, de começar a faculdade e comecei enfim, a fazer um plano de negócios e começar a pensar no nome, né? E aí eu queria alguma coisa que desse um duplo sentido, de madrugada, porque eu tinha essa ideia no futuro de atender de dia, né, como hoje a gente faz, e aí pensei no personagem. E aí ficou aquela coisa, era o Seu Madruga numa motinho vintage e tal, Eu lembro. bem maneiro. E aí a gente teve problema na época no INPI, né? E, enfim, e aí a gente, quando o negócio começou a ficar mais profissional, aí, acho que foi até depois que eu comecei a fazer a faculdade de publicidade, né? E em 2015 a gente mudou a marca, depois de já ter ali uns 4 anos. E aí pensamos em alguma coisa também que tivesse sentido na madrugada e surgiu a Corujinha, né? Muito Que legal, ficou muito legal. E a gente conversou sobre isso na época, que você ia ter problemas com o uso de direito de imagem do seu foi. Madruga. A gente conversou muito sobre isso, eu lembro Não, e na bastante. época que a gente começa, a gente vai indo, né? Não vai fazendo as coisas meio informal. Ah, depois eu vejo isso, depois Mas é assim que é bom, Cara, Rafa, assim que é legal. só muda o storytelling. Diz que foi processado pelo Chaves, cara. Imagina isso. Não, mas o pior que foi mesmo. Foi Foi até mesmo? o processo. Foi a Televisa. E aí a gente, cara, recebeu até uma multa que na Cara, época era alta pra caramba. rolou mesmo, assim, tipo, você recebe um processo. Como é que é isso? Você recebe um processo Televisa Acapulco, e aí tá lá o processo, é isso? Tá lá, Quem entregou Televisa, e eu também barriga. tive um também do cara lá, do Bolanos, né? E aí veio lá o nome dele, Caraca! Roberto. E aí Você é foi online, é tudo processado pelo online. Bolanhos, que aqui. Bizarro. Muito bom, muito bom. Quando que eu imaginei, né? Na época que era um negócio pequenininho, aí foi bem depois de uma matéria que a gente fez, que eu acho que foi para Globo News na época, e aí a logo saiu, né? Muita gente viu, e aí, cara, depois de uma semana a gente recebeu a notificação. Muito Começar a bom. fazer um Você, pouquinho. você foi o precursor aqui, então, desse segmento, não foi? Praticamente já existia alguém, você falou Eu que acho que tentou na achar alguém. época, no Rio a gente, cara, não conhecia nenhum, assim, tinha meio pequenos, assim, meio locais e tal, mas era bem recente, né? A galera não É tinha mais de muito esse hábito. condomínio também, muito de condomínio. Isso É, e isso eu geralmente lembro. fechava cedo. Eu acho que a É. gente é muito legal assim esse negócio de primeiro funcionar feriado, que eu acho que é um diferencial assim, tipo, Natal, Réveillon, Carnaval e até 4 da manhã também, né? É. Eu lembro disso, eu lembro Cara, que. eu confesso que você já me salvou algumas vezes nessa, né? Não só naquela Bom sinal. festinha onde tinha a galera tomando a cerveja acaba. Mas às vezes, né, tem ali um papo mais informal, né, com aquela pessoa que você conheceu, de repente, naquela semana, e tá lá indo para sua casa tomar um vinho, e, cara, não tem vinho, né? Às vezes não tem vinho, é ruim. Clássico. E aí, mas lá no Alô Madruga tem vinho que eu sei. E aí, só Já te vinho que ele salvou? salva a sua vida. Nossa, é um negócio fundamental. Então, é uma puta solução. Eu acho que para esses tempos de hoje é melhor ainda. Eu não sei como é que a galera está em casa,
espero que as pessoas estejam fazendo mais exercício do que bebendo, mas eu acho que é o contrário, a expectativa não tem muito a ver com a realidade desse caso, não. Imagino que para o teu negócio a gente já deve ter aí um aumento, um acréscimo de pedidos bastante razoável. Você teve um aumento das tuas vendas, como é que está isso? Então, a gente teve um aumento muito grande, assim, primeiramente porque a gente sempre teve um foco, pelo menos dia de semana, muito na noite, né? Então, o movimento do dia caiu um pouco. Agora, com todo mundo de home office, a gente, às vezes, tem dias de semana que parece que, né, um faturamento muito similar a um sábado à noite. Então, isso é bem, bem novo pra gente, né? E a gente, no total, a gente comparado o faturamento de abril comparado, por exemplo, a março, a gente teve crescimento de 40%. E se comparar ao mesmo ano, né, abril do ano passado, a gente aumentou 120%, né? Até porque abrimos algumas lojas e tal. Mas assim, Esse teu dado é bem bacana, porque isso mostra pra gente que as pessoas realmente estão de manhã, de tarde, né, dedicadas ao trabalho em home office, não estão se encaixaçando. O que é legal saber também, né? Que as pessoas estão ali compromissadas com o trabalho. Sim, e a gente vende também. Hoje saiu também daquela pegada só de bebida, né? Hoje a gente tem muito foco, assim, comida congelada, snacks, até vende máscara, por exemplo, máscara, álcool gel. A gente tá incrementando legal, ali o. Cara. Isso é legal. E essa venda de máscara, álcool gel? Cara, e tá vendendo muito bem. Assim, a gente tinha uma demanda muito grande, a gente percebeu que, né, e a gente começou a colocar desde o início da pandemia. Bem quando estava aquela dificuldade de você achar, né, álcool gel nas farmácias, né, tinha tudo acabado. E, cara, a gente vendeu muito, assim. Foi um incremento bom de venda, além também de ser legal para os clientes você dar essa opção, né? E a máscara também foi um sucesso. Olha só que coisa incrível, né? Assim, a gente traz essas pessoas para cá, para o programa, que conseguem, gente que está nos assistindo, gente que não clica no sininho, nem se inscreve. Olha só que coisa maravilhosa, cara, que esse cara está fazendo. Olha só que coisa fantástica. Quer dizer, o cara inventou um negócio do nada que já resolveu um problema, daí ele já estava lá com o negócio dele, melhorou na crise e, mesmo assim, ele criou uma outra solução para um outro problema, que era o coronavírus, a falta do álcool gel e a falta da máscara. Ou seja, é assim que tem que pensar, meu amigo. Se espelha num cara desse. Pô, é isso que a gente pede aqui todos os dias. Muito legal. E outra coisa, ô Leão, você, antes e depois da quarentena, a gente já entendeu como é que está a pegada. Mas, assim, você agora, na quarentena, você aumentou o investimento em marketing e mais, a sua logística mudou com relação aos protocolos de segurança, porque o entregador chega na casa das pessoas, passa em várias pessoas, provavelmente, tal. Deve ter, né, um protocolo aí mais... Bastante. Então, a gente, na verdade, a gente começando ali pela parte do marketing, a gente intensificou bastante, né? Então, mudamos também o marketing, hoje ele é 100% online, né? A gente sempre teve uma pegada muito forte para online, mas tinha algumas ações de rua, algumas ações em eventos, e hoje não tem mais nada disso. Então a gente migrou, né, para as principais plataformas ali, redes sociais, estamos intensificando muito, e a preocupação com essa medida de segurança assim, é muito, muito importante, né? A gente tem tomado todas as precauções, né? A galera, né? Com certeza, assim. Primeira coisa que a gente fez foi colocar a máscara, assim, bem no início, ali no dia 20 de março, todos os funcionários já estavam utilizando as máscaras, álcool gel, a cada entrega, né? Todo mundo com seu álcool gel para levar nas entregas. A gente tentou incentivar muito aquela entrega sem contato, né? Onde a gente pedia para deixar o produto na porta, né, do cliente ou na portaria. A gente também, os estoquistas começaram a fazer um procedimento que toda mercadoria que chegasse, eles passavam um pano umedecido com álcool líquido, né, 70 no produto, enfim, vários cuidados que acabam dando mais trabalho, né, para a operação, mas que são essenciais para você continuar operando. A gente também fechou as lojas físicas, né, quando foi necessário. Depois a gente reduziu o horário que era permitido para a loja de conveniência só até 18 horas. E criamos também uma área para os funcionários ficarem do lado de fora das lojas, né, para não ficarem respirando o mesmo ar, evitando ao máximo aí o contato, né?
entre eles e, obviamente, entre o cliente também. Isso é muito importante, pensar nesses protocolos, pô, tanto para os seus funcionários e para o cliente, né? Porque a credibilidade está recebendo algo, né, que você realmente está cumprindo. Hoje em dia não tem jeito, né? Se você não tomar esses determinados cuidados, perde muito a imagem, a credibilidade, enfim. Mas eu quero fazer uma pergunta agora para o Davi. Davi aí tem um alô, Manuel, alô, Joaquim. Aí em Portugal, o que você faz quando você quer pedir alguma coisa de noite? Enfim, como é que você vai? Alô, Manuel? Vamos perder a audiência de Portugal. Aquele carisma aqui com o público português, né, que nos acompanha, aquele carinho todo. Aqui tem 2 aplicativos. Acho que o que mais se assemelharia ao teu, ou não sei, que a gente estava conversando, né? Talvez fosse o Glovo. Acho que talvez o Uber Eats aqui seria mais um parceiro seu. Mas, cara, a galera aqui também gosta de beber, e também a madrugada é agitada. Então, também um negócio como o teu aqui, focado, nichado, ainda mais com o estudante, a beça que tem por aqui, pô, acho que teria tem um mercado aí a se estudar. Mas aí, eu quero te perguntar o seguinte, ô Leão, cara, você é um cara novo, você montou uma empresa do zero. Eu vejo que a tua comunicação nas redes sociais é engajado o negócio ali. E assim, você tem uma empresa diferente, porque você literalmente construiu uma empresa salvando as pessoas. Assim, o cara ligar, caramba, onde é que eu vou comprar cerveja de madrugada? Agora a empresa já evoluiu, mas acho que o DNA é muito esse. Onde é que eu vou comprar cerveja? E você literalmente salvava o cara, assim. Acho que as pessoas, o cliente queria te conhecer, o cliente queria ter algum relacionamento com você. Assim, não era uma coisa simplesmente que você era uma empresa no mercado. Não, tu era um salvador da pátria, assim, né? Vários casamentos são graças ao Leão hoje. Várias pessoas casadas, namoros começaram, que o salvador foi o Leão, rapaz. É verdade. Pois é. Aí é o seguinte, aí você tem uma empresa que cresce, cara. Como é que você consegue escalar essa proximidade, esse teu relacionamento com o cliente? Como é que você faz isso? Legal. Então, realmente o Alô Madruga começou, eu acho que esse foi o grande diferencial, né? Porque era uma coisa muito próxima do cliente. Então, no início, né, praticamente eu era o único funcionário, o resto eram, né, os entregadores que ajudavam ali, mas eu atendia o telefone, eu era estoquista. Então, eu acho que eu sempre fiz um atendimento muito próximo, assim, né, eu acabava ficando amigo daquele cliente, e eu acho que isso ajudou muito a gente a crescer, né, porque o Alô Madruga começou do boca a boca, era aquele marketing espontâneo, um amigo indicando para o outro, e eu acho que as pessoas acabavam tendo esse carinho, assim, né, né, com a marca, com a empresa, e vários viraram meus amigos, enfim, pessoas que eram meus clientes ali que eu atendia na época acabaram se tornando franqueados, outros vieram trabalhar comigo, né, se tornaram sócios, como é o caso, por exemplo, do meu sócio ali de Ipanema, João. Então foi muito bom ali, né, esse momento da empresa. Só que eu sempre tive a visão, assim, que eu queria ir para o caminho de franquia, né? Então eu comecei a pensar como que eu consigo, né, me tornar escalável sem perder esse DNA próximo. Então, a primeira coisa foi, quando eu saí da operação, foi colocar gerentes nas lojas que vestissem a camisa, né, que gostassem daquilo e fossem carinhosos com o cliente. A gente criou uma central de atendimento para também garantir que todo mundo tivesse um atendimento igual e focamos muito nesse treinamento, colocamos pessoas simpáticas, assim, que tivesse aquele, né, atendimento mais próximo. E, por último, a gente teve que atrelar essa tecnologia, que veio, né, as plataformas que acabam, vamos dizer, né, distanciando um pouco a gente do cliente, que são o nosso app próprio, outros aplicativos que a gente tem, né, parceria, como no caso do iFood. E a gente tentou, e as lojas físicas também ajudaram muito a trazer a proximidade, porque os clientes iam, frequentavam, a gente fazia uma inauguração e reunia todos os clientes a cada loja nova que a gente ia abrindo, né, para também trazer essa proximidade. E aí eu acho que é isso, é criar uma estrutura que o cliente tenha a mesma qualidade do serviço e aí compense, vamos dizer, essa profissionalização e tudo mais. E a escolha que a gente, né, tomou foi a franquia mesmo, que a gente entendeu que era uma coisa que a gente poderia sair do Rio,
né? Como aconteceu, a gente foi para Niterói, abrimos em Porto Alegre, enfim. Acho que é legal, assim. E a gente tem muito foco no conceito da marca, né? Dessa coisa próxima. E as redes sociais ajudam isso também, né? Mas a franquia, ela funciona também como um bar ou ela é mais um estoque mesmo, que pode funcionar numa sobreloja? Como é que é? Então, hoje a gente tem as principais lojas, elas têm todo o formato de uma loja de conveniência fora de posto. Então, na verdade, o cliente final pode pedir, pode comprar ali de forma rápida, né? Como ele pode sentar em algumas lojas e ficar bebendo ali, tem alguns eventos, esporadicamente a gente tem lançamento de cervejas, mas o foco sempre foi muito delivery. E a gente recentemente, no ano passado, abriu a operação de Porto Alegre, que ela é no Delivery Center, que é uma empresa focada em delivery, e eles têm um shopping de delivery, então lá a operação é totalmente entrega, é uma das que hoje já mais fatura, né? Tem uma rentabilidade muito interessante e, assim, segura, né? Você não está exposto, você tem uma empresa te dando um suporte de entrega, então isso é muito bom. E a gente está estudando, né? Conforme essa empresa for crescendo e abrindo novos pontos desses, a gente espera estar em todos eles com um modelo só delivery, né? Principalmente agora no momento de corona, faz muito mais sentido você focar nisso do que pensar tanto na loja física. Você tem a pegada mais de lojas próprias ou franquia? Então, na verdade, hoje a gente está com 3 lojas próprias, né? Mas essas lojas, elas são franquias também. Porque o que a gente fez? Como eu criei uma estrutura da franqueadora, onde ela tinha uma central, ela tinha, né, funcionários ali, financeiro, marketing, tinha uma agência para atender, eu achei que todas as lojas se beneficiariam com, né, sendo uma franquia. Então, eu transformei as minhas lojas numa franquia, ela paga royalties, né, todos os encargos normais, e tem esse suporte da franquia, e o meu foco é total abrir novas franquias, e a gente tem um projeto ali de chegar a 100 unidades em 5 anos, né? Desse projeto que começou no ano passado. E, enfim, o projeto difícil, né, ousado, mas eu acho que ele é mais possível por franquia, né? Ainda mais nesse momento, né? Fala, Márcio, meu amigo. Vou te falar uma coisa, você viu aquele filme Fome de Poder, que é a biografia do Ray Kroc, que foi o Michael Keaton que fez? Então, nasceu mais um aí. Exatamente. Ray Kroc, olha que barato, rapaz. Agora me veio isso na cabeça, porque o McDonald's, a jogada não era ter lojas próprias, era também franquia. E era a locação, né, dos espaços, dos imóveis, né, até os imóveis. Pô, muito legal isso. E o que eu acho mais bacana dessa história, Sandro, que é uma coisa que as pessoas têm que prestar atenção na hora de desenvolver um produto, na hora de pensar no produto. Ele não criou nem um produto, nem um serviço e nem uma franquia. O que ele fez foi levar para as pessoas uma solução para a vida delas. Porque quantas empresas aí tem de entrega de comida, de bebida, né? Quantas? Mas quem é que entregava a solução que as pessoas precisavam de madrugada? Não tinha. Então, ele percebeu essa situação numa experiência dele, e olha quantas experiências que a gente tem nas nossas vidas que a gente pode aproveitar. Puta, deu errado, aquela festa deu isso aqui errado. Pô, como é que eu poderia fazer isso aqui melhor, então, para não acontecer esse problema, né? Então, o que ele criou foi uma solução para as pessoas. E aí, meu amigo, não tem jeito, vai dar certo. Porque se tem a demanda, cara, é só você entregar a solução para aquilo ali, entregar o serviço, entregar aquela oferta. Então, na hora de você pensar alguma coisa, até nesse momento de pandemia, vou aqui criar um restaurante para vender comida italiana. Quantos restaurantes de comida italiana já tem aí entregando a comida, levando para as pessoas em casa, né? Uma porção deles. E assim tem os japoneses, e assim tem tantos e tantos e tantos e tantos outros. Mas você podia pensar em alguma coisa diferenciada, que atenda aí uma demanda que o cara ainda não seja suprida pelo mercado. E foi isso aí que o nosso amigo fez. Eu acho isso incrível. Eu acho que as pessoas, quando elas entenderem só essa base aí, o start, né? Como é que isso se procedeu? Porra, eu estava lá em casa, precisava de bebida, não tinha bebida, resolveu o meu problema. E, normalmente, o problema que a gente tem, outras pessoas, e tem também, e muita gente pode ter, né? Esse que é o grande barato, cara. Parabéns. Detalhe, eu estava olhando
Eu estava olhando aqui, fiz uma pesquisa, né, para o nosso convidado. Fica à vontade se eu falar errado, viu, ô Leon? Mas eu vi que tranquilo. você, Pô, você tu tá entre. stalkeou a vida do cara? Foi lá fuxicar os. Não, fiz uma pesquisa aqui. O Alô Madruga está num posicionamento de marca muito bom, tá top of mind. Ou seja, está entre o primeiro, segundo e terceira opção que a pessoa pensa que vem na cabeça. Principalmente dependendo do produto, porque ele abriu. Mas assim, se tratando, né, como ele falou muito bem aí, quando era cerveja, mais bebidas e tal, é top. Aí já é primeiro lugar. Aí quando é alimentos, aí ele fica entre os três, porque é um trabalho mais recente, né, segundo você falou, mas é incrível. Você conseguir um posicionamento de marca desse, de top of mind, é um trabalho louvável, é um trabalho assim muito bacana, tá de parabéns mesmo. Muito bacana, Leon. Pô, Valeu, só pessoal. parabenizar que é fantástico. Ô, Davi, vamos mais uma vez aí falar dos nossos amigos lusitanos ou vamos. Cara, o que eu acho legal, cara, dessa história do Leon é o seguinte: é porque às vezes a gente fica querendo começar um negócio, a gente fica querendo reinventar a roda, né? Puta, o que ninguém pensou. E aí eu vou ter que fazer também. E aí tem aquele momento eureka, né? Nossa, isso daqui ninguém pensou, eu vou fazer, vai ser genial. Cara, assim, atendeu a tua necessidade ali da hora. Acho que todo mundo que estava naquela festa junto contigo na hora que acabou a cerveja pensou o seguinte, cara, que problema, cara. Pô, mas que merda, vou entrar no Reclame Aqui porque tal não me entrega a cerveja. Você, cara, que isso, cara? Ó a oportunidade. Então, assim, se já existe o ditado que problemas, né? Existe o problema, mas existe a oportunidade escondida ali dentro. Cara, agora em época de coronavírus, existem muitos problemas, e muitos problemas, cara, com certeza tem boa coisa aí por baixo. Isso daí a gente. E a saída para isso, eu insisto, cara, é o mais simples. A saída para isso é você ver uma coisa que você gosta de fazer e que você tenha motivação para fazer agora. Porque também não vale fazer um business plan e sentar em cima dele por 2 anos, não. Tem que partir para cima. Leon, você fez sozinho, você foi buscar sócios na época, você queria fazer entrega, você tinha uma moto. Como é que você fazia aí? Como é que você operacionalizou essa tua ideia, cara? Sim, então, eu acho que não é isso que vocês falaram, faz muito sentido também. Quando você começa pequeno, eu acho que tem muita vantagem. Pequeno, primeiro porque eu acho que você faz um projeto mais palpável, né? Assim, uma coisa mais fácil de realizar, então você faz de forma mais rápida, e você está mais envolvido nele, em toda a parte dos processos, né? Porque eu criei o mix de produto, o horário, tudo ali, estando na operação, que sofreram assim, pô, a gente teve 20 tipos de horários diferentes até chegar no ideal, então já viramos 24 horas e não deu certo, enfim, a gente foi fazendo muito devagar e entendendo o que era o certo. Então eu acho que isso foi muito importante para a gente e no começo, como que funcionou? Eu precisava realizar ali, então eu comecei a conversar com os meus amigos se alguém queria entrar junto. E um dos meus amigos que estava esse dia topou na época, ele morava em São Paulo e a gente começou a fazer em conjunto. Eu procurei uma lojinha na época, numa sala de segundo andar de 30 metros quadrados, num bairro do lado ali da Barra, e comecei a entregar. Então eu atendia, né, era ali do início da tarde até de madrugada, e tinha motoboys ali que geralmente eram freelas, era uma coisa bem informal no início. E era isso, eu atendia, separava o produto e mandava para a rua, e de dia eu ia panfletar, pegava panfleto, ia para a praia, ia para a academia, enfim, ia divulgar aquilo na época e ficava adicionando o pessoal no Facebook, mandando uma mensagem do telefone e tal, e a maioria dos clientes vieram dali. Tanto que meu primeiro cliente era uma vizinha minha do meu prédio, que eu coloquei o panfleto embaixo da porta, enfim, aí ela passou para a mãe, e aí foi muito no boca a boca. E só que esse meu sócio no início, ele saiu depois de um mês, ele mudou para Londres, seguiu outro caminho, assim, focou na faculdade. Arrependido, tá completamente arrependido. E hoje ele até voltou pro Brasil, enfim, a gente se fala aí, mas, cara, saiu bem no começo. Então eu fiquei 5 anos sem sócio, e, enfim, aí tive um sócio na loja de Ipanema, mas hoje, assim, para resumir, na verdade, eu tenho um sócio numa loja de Ipanema, tenho outro sócio na loja da Barra e tem um investidor na franqueadora, que ele é investidor na marca, né, que tem uma participação um pouquinho menor, que eu conheci ele no fórum do Gava Angels, né, foi uma apresentação, eu fiz um pitch lá,
Ele nem estava no dia, mas recebeu essa apresentação, a gente conversou e hoje ele é meu investidor, assim, não está no dia a dia do negócio, mas enfim, tá ali na parte estratégica, trocando ideias e tudo mais. Você percebeu se a concorrência aumentou depois que o Alô Madruga engrenou? Porque a gente aqui, como cliente, eu percebi que apareceu várias. Não vou falar nome para não fazer mexer. Mas apareceram várias, ou seja, de repente você movimentou um mercado que ninguém estava se tocando, né? É um nicho de mercado que ninguém estava se ligando. Porque eu acho que é um mercado simples. Se você parar para pensar, que eu acho que tá muito ali também no que o Davi falou, às vezes a gente pensa numa coisa muito complexa, mas está no detalhe. E, na verdade, era um segmento que já funcionava e o que eu fiz, assim, que eu pensei foi, pô, se você tem um japonês que entrega, você tem uma pizzaria que entrega, uma farmácia que entrega, por que a loja de conveniência não entrega? Se eu tenho essa mesma demanda, que é tão urgente ou até mais, porque eu tenho cigarro, eu falei, então eu vou entregar o que a loja de conveniência vende na rua, né? E aí isso foi simples. Só que aí a gente veio com a marca e com o carinho do cliente. Então acho que isso fez a diferença. A gente conseguiu ir um pouco além da briga de preço, que eu vejo que os concorrentes eles tinham uma ideia muito básica. Eu vou começar, vou colocar tudo 50 centavos mais barato que o preço, né, do Alô Madruga, e eu vi que muitos não aguentavam. E até porque a gente chegou naquele preço, naquela estrutura, pô, com estudo de precificação, foram 9 anos ali, né? Várias consultorias que a gente foi contratando ao longo dos anos para ajudar a gente. Então, o teu cliente está 3 horas da manhã e já tomou algumas, cara. Não é no preço, não. Exato, ele quer rápido, resolver o problema logo. Exato. E aí eu via muito isso. A galera colocava o negócio barato, aí não conseguia ter o número de motos suficiente, entregava demorado, aí não tinha estrutura, não conseguia entregar gelado. Pô, a gente, se tiver um pedido de 150 cervejas geladas, a gente vai ter para entregar, entendeu? A gente tem hoje uma estrutura. Então eu acho que... E, cara, a gente focou muito no marketing legal, em realmente ser uma marca pronta, e olhando muito assim o mercado, né? Tipo, quando começou o boom de aplicativo, pô, a gente foi um dos primeiros deliveries a se associar, né, ao iFood, quando veio no Brasil em 2014. Em 2015 a gente viu que as pessoas estavam querendo um aplicativo próprio, a gente fez um nosso com vários benefícios, sem taxa de entrega, com desconto, com programa Fidelidade. Aí veio o Instagram e começou muito forte com o influenciador. A gente criou influenciadores que tinham uma conexão com a gente, né, que eram clientes ali há, 8 anos. Então, acho que isso tudo foi fazendo com que a gente foi se destacando e eu olhei muito sempre para o Alô Madruga. Eu acho que eu não ficava naquele desespero de baixou o preço, vou baixar, fez isso, vou fazer, tá atendendo esse dia que eu não abro, vou abrir. Não, porque, né, eu confiava que a gente tomou essas decisões e que deu certo assim, e a gente confiava muito na gente. Acho que foi criando uma marca. Fora também muito cuidado nessa parte de marketing, que sempre foi o que eu gostei muito. Então, a gente tem maior cuidado ali com a identidade visual, todas as sacolas são personalizadas, tem toda essa parceria com marcas legais, né? Então, a gente manda brindezinho de marca, tem todos os sorteios, essas coisinhas assim que movimentam o negócio, né? Assim. E você, Fala, desculpa, Márcio, pode falar. eu vou falar o seguinte, que o mais legal desse dinamismo que você implementou logo no início é que você não se conformou, quer dizer, a gente teve agora o problema, e olha que a gente está num momento de problemas, né? A gente tem o coronavírus, tem a situação econômica, tem o isolamento social. Ontem caiu um ET aqui em Magé, cara. Quer dizer, o mundo passa Pelo amor de Deus, pode problemas. falar o nome do ET, né? Pô, me poupe o nome do ET. Passa por problemas Exatamente. assustadores, né? E você continua, quer dizer, com esse ímpeto de se reinventar. Como você estava falando com a gente, nós fomos um dos primeiros a disponibilizar álcool gel e máscara para as pessoas, que esse era, de fato, um outro problema, né? Um mais recente. O bacana é que essa tua movimentação aí, de forma... As pessoas têm... O Davi falou isso e é real. O cara tem uma ideia, coloca no business plan, aí mostra para todo mundo, aí tem comitês para tomar decisões. Você não, o cara está precisando de álcool gel ali, cara, vamos vender. O cara está precisando de máscara ali, vamos botar isso aqui para frente. Isso é do caramba, cara. E as empresas, elas precisam se movimentar dessa forma. Uma coisa que começou a mudar lá no Vale do Silício foi esse mindset.
Hoje as empresas, as startups, elas fazem isso. Elas vão na tentativa e no erro. Elas vão se testando ali o tempo inteiro e vão aprendendo com aquelas soluções, situações, com as dificuldades, e vão implementando aquilo ali com o carro andando, cara. Você está com um bloco na rua, você não vai parar, revisitar, refazer. Não, olha só, o cara prefere desse jeito aqui, vamos adaptar e vamos seguir. E é o que você faz. Então, esse dinamismo também, deixar o negócio dinâmico, adaptável, é algo fundamental para uma empresa dar certo. E é por isso o sucesso, não tem a menor dúvida, né? Que esse é um dos elementos que te levaram aí para essa sequência aí de crescimento e de novos negócios, enfim. É uma coisa que as pessoas têm que levar em consideração, serem mais dinâmicas, né? Ter um processo mais fácil. Não, eu vejo muito isso, assim, você tem que trazer novidade, né? O mundo já tem muita novidade o tempo inteiro e eu vejo até nos nossos franqueados, né? A gente não tem um produto próprio como uma franquia que faz um chocolate, que faz um perfume, enfim. Então, o que a gente oferece para ele é o dinamismo, é ele poder focar na operação dele e ver que vai ter alguém pensando em marketing, pensando em estratégias, mudança de cultura, né? E aí ele pode focar na operação do dia a dia, porque no final das contas é o que a gente precisa. Beleza, entregar uma boa operação é o que o público já espera, vamos dizer, no dia a dia, né? Então o que você faz um pouquinho a mais disso? E sempre, né, novidades, pô, ter produtos, a gente tem um produto novo por semana que a gente implementa, aí faz toda uma campanha com ele, então eu acho que, e isso a gente tem visto do setor, né, esse dinamismo está vindo muito das indústrias, trazendo também coisas novas, que antigamente era mais burocrático, né, você tinha que falar com o diretor, demorava muito para aprovar, era uma coisa... Né? Hoje não, hoje elas estão muito mais dispostas a fazer coisas diárias, até essas plataformas de delivery, né? Cupom de descontos, ações totalmente fora do comum, né? Isso está vindo no segmento como um todo, e delivery é bem dinâmico. Né? Sim. Ô, Leão, me permite uma brincadeira, mas é que eu não resisto às brincadeiras, eu tenho que fazer umas brincadeiras de vez em quando. Mas Davi e Márcio, você vê o que também bom professor não faz. Viu, rapaz? Eu tenho que puxar para o meu lado também. Bom professor tem que ter bons alunos. Ó. Bom aluno é um orgulho para a gente. Eu tenho certeza que todo o pessoal que te deu aula, que são meus amigos até hoje, a galera lá da instituição de ensino e tal, tenho certeza que tem o maior orgulho de você, Leão, porque a gente, quando vê assim um aluno que acertou a mão, que acertou o negócio, pegou firme mesmo, acreditou, né, e conseguiu mostrar, né, que a sua ideia saiu do papel e está aí fazendo sucesso, é muito gratificante. É uma das maiores assim, sensações que um professor pode ter. Eu estou falando como professor, apesar de estar fora do meio acadêmico já há uns 3 anos, mas assim, estou mais empresário hoje do que professor, por vários motivos. Até aproveitando a deixa também, porque a educação no nosso país não anda legal, ela está, infelizmente, cada vez ladeira abaixo, mas você vê como é que é importante, né? Como é que a gente discutia, eu me lembro nas aulas, a gente discutia, inclusive, o próprio case do Alô Madruga, né? No início, bem no início mesmo e tal, como é importante e como eu fico orgulhoso. Agora, eu queria um momento rápido, antes de abrir aqui para os meus parceiros de programa, já que vocês citaram aí o ET que apareceu, me ajudem essa marca, fala Xiaomi, como é que fala essa marca de celulares? Como é que é o nome dessa marca? Como é que se pronuncia? Xiaomi. Como é que fala? Eu acho que Xiaomi, isso. Acho que é Xiaomi. Xiaomi. Vocês viram que o CEO da Xiaomi foi flagrado usando iPhone essa semana e deixou tanto os empregados quanto todo o público, né? Todos os consumidores revoltados, cara. Como é que pode o CEO usando o concorrente? Ele é desse. Não, é sério, parece brincadeira, mas é sério, tá aqui. Saiu. Oi? Que falha, hein? Deve ter seus motivos, né? Não foi meu aluno, com certeza. Aqui tá no... Tudo celular. Outra coisa interessante que tá bombando na net. Hoje em dia na internet, em vez do cara pedir desculpa, o cara fala que foi um experimento social. O cara vai mandar uma dessa.
Outra coisa que foi interessante, eu acho que o Márcio caiu, mas deve estar voltando. Ele está aí conectado, mas eu não estou vendo ele na aqui. teoria, eu tô aqui. Ah, tá bom. Na teoria, tá meio falhando o Márcio, mas... Apareceu de novo aqui, ó. Isso é uma interferência alienígena, cara. Eu tô preocupado com essa história. Márcio foi abduzido pelo Magezão aí. Outro lance que está bombando, hype na internet. A XP anuncia home office até dezembro e estuda trabalho remoto permanente. Olha aí a mudança. As mudanças que a gente vem falando, programa a programa. Que tem coisas que voltam, outras coisas provavelmente não irão voltar. Outras vão mudar tanto, né? Então é outra coisa interessante. E outro também que chamou a atenção foi no Valor Econômico. Fez uma pesquisa entre jovens brasileiros que estão se desiludindo com o home office. 73% preferem, no pós-pandemia, voltar a trabalhar em locais físicos, né? Ou seja, para a galera... Quando eles voltarem, a gente vai fazer outra pesquisa e vai descobrir que eles querem voltar para o home office. A gente tem essa mania de ser conformado com qualquer coisa. Bem provável. Bom, mas isso aqui é o que temos hoje de momento hype. Teremos momento Forrest Gump hoje, Márcio? Cara, eu estou pensando aqui, tentando pegar alguma história para poder fazer uma relação aqui com o nosso amigo. E a gente vai chegar lá, eu acho. Estou aqui na expectativa, né? Enquanto você pensa aí na história, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Leon, que é o seguinte: vocês estavam falando aí de professor, de aluno, mas, cara, a tua história ela esconde algumas aulas aí na tua história, cara. E quem assiste a gente está empreendendo ou tem aí uma ideia, quer botar isso para frente. E eu acho muito legal quando a gente tenta entender essas lições aí por trás da história. Cara, vamos lá. Você fez um negócio. Uma coisa muito interessante é que você não esperou ter um investidor para você ter um negócio. Primeiro você foi lá, fez o teu MVP, teu mínimo produto viável, e aí depois você foi procurar o investidor. Eu acho que esse é um processo que ainda é meio falho no Brasil, porque a pessoa espera ter um investidor, aí ao mesmo tempo ela fica com medo de contar a história para o investidor, aí aquele negócio nunca sai do papel, então você foi lá, provou a tua ideia, que a tua ideia é da grana, e aí você convenceu o investidor. Então acho que isso é uma sacada legal aqui do que a gente está conversando. E agora o seguinte, você entra numa nova fase da tua empresa, cara, é franquia. Hoje, para o teu negócio crescer, é o seguinte, teu negócio ele chegou até onde ele está, porque o Leon é um cara bacana, é um cara que se relaciona, é um cara ligado no trabalho. Agora, para a franquia, cara, você precisa achar o segundo Leon, o terceiro, o quarto, você precisa replicar você mesmo. Cara, como é que é esse processo? Fácil, difícil? Existe algum centro de treinamento, a universidade do Seu Madruga, do Alô Madruga? Como é que você está fazendo isso para você conseguir se replicar ali? Então, isso, na verdade, isso começou quando a gente foi abrir a segunda loja, né? Antes eu já tinha a ideia de franquia, mas eu senti muito isso quando eu tinha a loja na Barra e a gente foi abrir a loja de Ipanema. E aí a gente abriu no período de carnaval, que era muito corrido, e eu fiquei, sei lá, os 2 primeiros meses trabalhando direto na loja, né? E aí eu comecei a ver os problemas da Barra e tudo mais, e foi por isso que eu pensei em franquia, porque eu vi assim, quando você começa a fazer a loja própria, eu acho que você demora mais a pensar em processo, né? Porque as coisas dão certo, daquele seu jeito e, enfim, eu tinha gerentes muito bons, então, muito esforçados, pessoas que, sei lá, se faltasse um funcionário, ela ia dobrar, ela ia fazer o negócio acontecer. Se o fornecedor não entregasse, ela ia no mercado, ia comprar, então eles tinham muito aquela minha cultura, porque eu era assim, né? Se não tivesse um fornecedor, eu ia pegar o carro, ia no mercado, se o motoboy faltasse, eu ia pegar o carro e entregar. Então as coisas aconteciam, mas eu via que ia acontecer de forma muito desorganizada. E aí começou o primeiro processo. E aí eu conheci uma pessoa que na época trabalhava numa empresa muito grande de franquias e que aceitou a me ajudar assim, a fazer uma consultoria, e aí a gente começou a desenhar processo, né? E antes de franquear. E aí eu vi que quando a gente começou a desenhar e manualizar, deram documentos de 200 páginas, isso levou muito tempo,
eu comecei a entender que estava mais perto disso. E aí a gente foi fazendo a coisa meio que escalonada, assim. Primeiro, né, voltando um pouquinho, eu concordo muito com essa questão do investimento no Brasil, é muito complexa, e hoje a gente tem uma cultura que as pessoas querem começar maior, né? As pessoas querem começar estruturada, você já tem que ter um plano de longo prazo, já tem que ser escalável, já tem que... E ao mesmo tempo é contraditório, porque você chega para o investidor com um projeto que você não validou, então você não tem números. Então, na verdade, eu meio que tentei fazer o errado, assim, eu tentei começar pequeno, pegar o investimento, só que eu não consegui, eu levei muitos nãos. Aí eu falei, pô, mas eu estou tentando captar dinheiro agora, sei lá, na época a minha lojinha que dava certo, que tinha demanda, ela faturava, sei lá, 40 mil. Aí eu falei, pô, como é que eu vou falar de 40 mil de um faturamento se para eu ter uma franquia eu tenho que chegar a 100, 150? Aí o que eu fiz? Abri a primeira loja. Aí eu coloquei todas as metas que eu precisava para aquela loja virar uma franquia. Então eu precisava tirar tanto por cento de royalties, precisava tirar imposto, que no início talvez eu não tirava, né, de todos. E aí eu comecei a fazer as metas. Aí eu falei, minha meta agora é chegar ao modelo de uma franquia. Em um mês que eu abri essa loja, o faturamento pulou de 40 mil para 150 mil. Primeiro mês. Falei, poxa, então tá, tô perto de... E aí eu comecei. Aí cheguei na meta que precisava para aquela loja ser lucrativa. Quando ela começou a dar o dinheiro, que eu pensava assim, um franqueado vai estar feliz com esse dinheiro, que era em torno de 10, 11%, pô, de 150 mil, beleza, vale a pena a pessoa sair no mercado corporativo, vale a pena sair da franquia que ele tem para vir para a minha. E aí abri a segunda, né, que foi a de Ipanema. E então eu acho que eu fui todas as perguntas que os investidores me faziam. Pô, mas o franqueado vai ter lucro? Pô, mas ele vai conseguir ter lucro pagando imposto, pagando royalties, pagando taxa de marketing, pagando aluguel? Não sei, era tudo ideias, né? Então eu fui atrás das validações, e foram muitas, por isso que demorou muito, né? Quando eu falo que sei lá, eu comecei em 2011, aí você vê startups aí começando em 2016, avaliar, né, unicórnios. Então, acho que todo mundo foca muito nisso. E aí até saiu uma matéria recente falando disso, né? Que com essa acho que vocês, não sei se vocês viram, acho que foi no Valor Econômico, que mudou isso, né? Que várias empresas, né, grandes ali chinesas estavam tendo muito problema com isso, que várias empresas não estavam entregando os resultados e não tinham projeção de sair do prejuízo. Então eu acho que as pessoas ficavam muito em dúvida. Eu vou para uma empresa rentável, um pouco menor, um pouco menos escalável, mas que seja, que até essa matéria chamou de camelos, né? São empresas resistentes, que conseguem passar por adversidades, ou você quer ser unicórnio, que é aquela empresa rápida, que não valida, que já abre para, às vezes, a nível mundial. Então, muitas pessoas iam para esse outro caminho. Eu acho que o que me ajudou foi ter um pouco de paciência e olhar para exemplos atrás, né? O unicórnio é algo muito novo, mas a gente teve aquela pessoa que ficou 20 anos no balcão e fez, sei lá, empresas incríveis como Luiza Magazine, que fizeram... Enfim, não sei se pode falar marcas, mas... Pode. Que eram coisas muito disso, de balcão. Aqui a gente fala nome de marcas e mal de pessoas, então fica à vontade. Sempre citando nomes, sempre o tempo inteiro citando nomes. Isso é bom. A gente gosta de polêmica. Mas é isso, assim, o conceito, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a pessoa definir qual lado ela quer estar, porque são duas histórias muito diferentes, assim, né? Eu vejo que você tem uma situação que é muito importante também, e é outro elemento que compõe aí o teu sucesso. Que você falou algumas vezes de pesquisar, de buscar o conhecimento. As pessoas têm mania de tirar conclusões, assim, porque tem um insight, ela acha que aquilo ali funciona daquele jeito, só que ela não parte para uma pesquisa, ela não vai investigar, ela não pergunta o que o consumidor quer, né? E isso faz toda a diferença. E aí, meu amigo Sandro, se você me permitir, dentro disso que eu estou falando, eu tenho aí uma história para contar. Agora muito vai. Boa. Eu sabia agora que ele estava aguardando. Vamos embora. Eu estava tentando encontrar Forrest aqui Gump. alguma coisa, né, que me puxasse a memória, uma história. E essa é a história, cara, é uma história incrível que realmente aconteceu. Eu não sei onde foi que aconteceu, mas era uma praça, e nessa praça tinha um casal, era uma estátua de um casal, e o casal estava assim, para se beijar. Opa, minha mão não está aparecendo, bem próximo. Tá esquisito, hein? Agora vai? Ó, agora foi.
estava bem próximo, assim, um casal, e um olhar apaixonado, né, um para o outro, era um negócio sensacional. E aquilo emanava amor, né? E de repente, cara, num dia desses maravilhosos, né, apareceu uma fada. Olha só, apareceu uma fada. Essa história é real. Vocês podem pesquisar aí que vocês vão encontrar. Apareceu uma. É. Aí apareceu a safada e ela falou assim: safada? Nossa, não era. Era uma fada singela, nossa, fofinha. Não esculacha a história, rapaz. Deixa Não, era uma fadinha maravilhosa. E aí ela falou assim: Nossa, que incrível, né? As pessoas estão ali, esse casal, eu vou fazer assim, imaginando que eles quisessem eles se beijar. E ela falou: Olha, eu vou dar agora, vou fazer aqui minha mágica, eu vou dar 20 minutos para vocês fazerem o que vocês quiserem. Cara, ela foi com a sua varinha, deu vida ao casal e o casal automaticamente foi para trás da moita, né? Foi para trás da moita e a moita começou a se balançar e tal, não sei o quê. Uma confusão danada, a fada ficou curiosa, né? E foi lá na moita ver o que estava acontecendo, né? Chegou lá na moita, tava o cara assim, era um casal. Aí o cara falou assim para a mulher, falou assim, ó, agora é minha vez, você segura o pombo e eu faço cocô em cima. Era isso que eles queriam. Quer dizer, a fada achando que eles queriam se beijar, cara, e eles queriam fazer cocô no pombo, porque estavam ali, né, sendo massacrados por esses caras aí, a eternidade que estavam lá. Então as pessoas não pesquisam, elas não perguntam, elas tiram conclusões e não sabem de fato o que o cara quer ali do outro lado. Se ele quer exatamente aquilo que você acha, ou se ele quer uma coisa que você nem pensou. Então, pesquisa é fundamental. Isso que você falou aí o tempo inteiro, para mim, é um outro ponto que te levou ao sucesso, cara. Porque você não tira conclusões, você vai investigar, você vai buscar conhecimento. E uma coisa que a gente fala aqui em todo o programa é que o conhecimento é fundamental. E a brincadeira que o Sandro fez ali, teve bom professor, eu não tenho dúvida, porque se não tivesse, meu amigo, fica muito mais difícil. A gente precisa de conhecimento. Verdade. E tem uma coisa interessante que eu peguei no site. Pode falar, Leão, pode falar. Não, eu até ia falar isso, né, que o Sandro falou, assim, eu tentei muito tempo a fugir, assim, da faculdade, né, tinha aquela coisa, né, meio assim de ir, e, cara, foi um período muito bom para mim, era super, né, sacrifício, porque eu saía do aula madruga 2 da manhã e a aula começava às 7, né, então era puxado. E era muito bom, assim, porque primeiro porque eu fui super aceito, os professores compravam muita ideia, né? Alguns eram clientes até na época, tinha essa coincidência, e eu vi que era muito bom, porque os alunos se interessavam, eu vi que a galera ali tinha interesse, era um momento bom para a gente falar um case real, e ali isso me motivou muito a fazer, porque eu vi o interesse, a gente fez alguns trabalhos que era sobre a Alô Madruga, né? Então eu achava que, e isso me chamou um pouco a atenção, porque eu vi que eles se interessavam muito pela parte de empreendedorismo, quase todos, né? E não tinha uma matéria sobre específica, claro que a gente usava isso em case e tal, mas é um assunto também que eu acho bom falar, né? Que eu acho que a gente precisa ser mais acostumado com o empreendedorismo. Hoje a gente ainda vê muito, mas sei lá, eu acho estranho porque não tem isso na escola, tanto que não tem, obviamente, ainda uma faculdade, né, disso. Então eu acho que as pessoas, isso não é uma opção que aparece na cabeça, né? Quando a gente está lá com 16 anos, 17, assim, para formar, são poucas pessoas que, até porque os pais não apoiam isso, vai ser empreendedor, né? Eles querem que você tenha, vamos dizer, um ciclo completo. Cara, você falou, ele vai te dar um diploma. Uma outra coisa que é isso, tá? As escolas deveriam, não só numa pós-graduação, deveria ter no ensino sei lá, eu já não tenho conhecimento para falar sobre isso, mas eu acho que desde o ensino fundamental a gente teria que ter algum contato com esse universo, porque é uma realidade. Você não vai ser especialista em matemática, português, história, ou alguns vão, mas a maioria talvez não. E, cara, você não tem base nenhuma, primeiro, de conhecimento, de como é que você... Estou falando do básico mesmo, né? Eu estava vendo, Sandro, um outro dia, alguém falando também que você aprender a usar dinheiro, e não é matemática financeira, não, é uma coisa muito mais básica, é de você entender o poder de compra, o que você saber fazer o melhor uso do seu dinheiro, não gastar com bobagem, que isso deveria também ser ensinado um pouquinho antes de você entrar
nessa coisa mais avançada da matemática financeira. Então, acho que o ensino também tem que se modificar para esses novos tempos. Aproveitando essa época aí de pandemia, nada mais justo do que a gente revisitar também esses conceitos. Eu torço para que isso aconteça. Torço para que isso aconteça. Quando a gente fala de habilidades empreendedoras, a gente não está falando somente da matemática avançada, não, mas a gente está falando de coisas que podem ser treinadas, que podem ser desenvolvidas o quanto antes. Por exemplo, a habilidade de você falar em público, a habilidade de você falar com uma câmera, como a gente está. O Leon contou aí a história dele no Gavia Angels, que ele teve que ir lá vender o peixe dele para o investidor. E aí, como é que você faz isso? Você faz isso mostrando matemática avançada? O investidor, você perde o cara. Fazendo aquele que a gente chama do discurso de elevador, né? O pitch elevator. Assim. Então, a gente, rapidinho, você consegue convencer alguém. Essas técnicas, né, de convencimento, de persuasão, de falar em público. Cara, isso daí você pode fazer começar a treinar com quantos anos de idade? 10, 11, 12? Pô, 13 já é tarde. Enfim, dá para fazer muita coisa. Eu também acho. Deixa eu pegar aqui um trecho que eu gostei do site do Alô Madruga. A parte da visão. Né? Ser referência no segmento de conveniência, presente nas principais cidades brasileiras, estar entre as melhores franqueadoras do Brasil, sendo reconhecida pela inovação em tecnologia. Estar entre as 50 empresas com funcionários mais satisfeitos do país. Achei isso legal. Aqui ele bota Ranking Love Monday. Legal isso, essa preocupação com o funcionário, é muito bacana. Eu tive isso desde o começo. Hoje a gente até tirou, porque a gente entendeu, assim, em alguns documentos a gente não aparece mais, porque eu acho que a visão é até um pouco mais ampla do que está nessa lista, né? Mas na época significou muito para mim quando a gente criou, porque é isso, eu acho que sempre foi muito importante que as pessoas comprassem a ideia. E eu vejo que isso ajuda muito, porque quando eu comecei, vamos dizer, eu não sabia nada, né? Então, como eu não sabia nada, não tinha cursado nada, toda vez que eu queria discutir um assunto, eu tinha que procurar uma pessoa que entendesse. Então, eu conheci muita gente, que aí está o networking, né, que é muito importante para a gente, porque eu ia perguntar, ia trocar, e aí eu vi que essas pessoas abriam portas muito grandes para o Alô Madruga, muitas delas viraram funcionários ou sócios e estão com a gente na caminhada até hoje. E hoje eu entendo muito isso, né? Que, como o Davi também falou, da gente ter vários, né, Leon? Eu tenho que ter um em cada área. Eu tenho que ter uma pessoa que faça o mesmo no marketing, outra que faça em suprimento. Então, eu acho que eu sempre tive esse carinho pelo funcionário. Até porque a gente sempre teve uma relação muito diferente de uma empresa grande. Então, sempre teve um carinho, uma proximidade, algumas exceções, algumas coisas mais informais, que eu acho que é um pouco a pegada de startup, né? Que eu acho que é exatamente a única parte que a gente se encaixa numa startup, assim, essa coisa próxima, informal, assim, e essa preocupação da equipe. Uma frase que está rolando muito também, que tem a ver com o que a gente está falando, a sua preocupação com os empregados e tudo, que eu acho importantíssimo. O maior perigo da epidemia são as pessoas com humanidade baixa. Muito legal isso. Acho que está rolando direto, tá muito bacana. Bom, eu entrei agora numa reta final aqui, estou olhando o tempo, estamos entrando na nossa reta final do programa, então eu vou começar diferente hoje. Eu vou começar com o Márcio, que já contou, já falou nosso momento Forrest Gump, para a gente começar a entrar na nossa bandeirada quadriculada, deixando, obviamente, o nosso convidado para fechar o programa. Diga lá, Márcio. Eu vou aproveitar a tua fala ali, mas o cara deu uma aula para a gente aqui hoje, né? Acho que temos muita coisa a aprender. E você que está assistindo aí, que oportunidade, hein, meu amigo? Que oportunidade de ouvir esse conhecimento. Agora ele se inscreve no canal. Agora vai. Cara. Se você não se inscreveu hoje, eu desisto de você, cara. Eu desisto de você. Eu vou partir para outro. Porque, olha, que coisa bacana. Tivemos vários insights aí, os caminhos que você nos apresentou, Leon, são todos eles muito importantes. A gente vem tratando, acho que pontualmente, de cada um deles, mas você fez aqui uma síntese, né, das suas ações para chegar nesse resultado aí, que é um resultado muito bacana. Então, eu acho que para a gente, cara, foi uma oportunidade maravilhosa ter você aqui. Queria te agradecer e pedir aí para a nossa galera que gostou para se inscrever, para clicar lá no sininho e esperar mais, porque a gente vai levar muito mais para vocês. A gente não para por aqui, não. Foi incrível? Foi. Foi sensacional? Foi. Mas vem mais, meu amigo. Pode ter certeza.
É verdade. Davi, nosso correspondente internacional diretamente da cidade do Porto, Portugal, Europa. O que você tem para nos falar aí para fechar a sua participação e a gente encerrar o programa? Leon, pô, te agradecer, cara. Acho que você simplifica assim bem a história, porque, enfim, você está desde 2011, 2011, é isso? Sim, Cara, sim. o que você já passou de perrengue aí desde 2011, você conseguir estar tranquilo contando essa história, eu acho que é uma grande lição, assim. Isso você já não é mais uma startup, assim, agora você já é o scale up, assim, você já está num outro nível, você já está fora do Rio de Janeiro, você já foi para Porto Alegre, você já está querendo abrir, enfim, você tem aí um planejamento de abrir, mas não sei tantas unidades, você está crescendo na crise, cara, e você está aí calmo, você está. Isso é uma coisa meio diferente, assim, para a gente que está aqui nesse programa, porque às vezes as pessoas estão muito nervosas, elas estão muito tensas, às vezes o faturamento nem caiu, mas ela está achando que não caiu na terça, mas na quarta vai cair. E você é um cara que está com a cabeça mais centrada, assim, cara. Eu acho que isso faz parte aí da aula que a gente teve hoje, cara, ficar com a cabeça mais centrada, porque aí a gente consegue entender os insights que aparecem, cara. E falando em insights que aparecem, apareça novamente, cara. Conta depois a história aí, como é que você abriu o teu capital na Nasdaq e vamos com tudo, cara. Pô. É verdade, como vai ser o IPO do Alô Madruga. Exatamente. Os bastidores. Bom, mas galera, muito obrigado aí pelo convite, cara. De verdade, um prazer conversar e trocar aí com vocês. Pô, assim, a gente aprende muito e realmente, cara, é ótimo. Assim, é um momento, eu fico bem feliz de poder contar um pouco da história e de reforçar isso, assim, que é difícil, porque a gente sabe que não é fácil. É legal quando você já entra para ser empreendedor sabendo que é difícil, mas que você gosta, né, daquilo que você faz, que você entende que, cara, vai ter muitos baixos, porque isso é o tempo inteiro, né? E para a galera que está prejudicada, é claro que assim, eu estou numa posição, né? A empresa teve, graças a Deus, um bom momento, mas a gente já teve um momento ruim. Quando a gente abriu loja, a gente começou a diminuir o raio de entrega, foi um baque, né? Até eu provar que eu ia subir de novo. Então, vieram vários desafios ali. E toda vez que a gente vê uma coisa ruim, a gente pensa, tá, onde é que é o ajuste, qual é a oportunidade? Pô, tem um monte aí, mudou totalmente a cultura. Hoje em dia a gente, né, o que a gente costumava fazer num sábado à noite não é mais o que a gente faz hoje. Tudo, né, todo tipo de se vestir, enfim, várias, de comer, o que a gente usa, startups que a gente usa hoje mudaram muito. Então tem tanta oportunidade, né? É só a maneira que a gente olha e tentar ser otimista aí, que é importante. Legal, Leon. Pô, valeu mesmo ter você no programa. Volte sempre, mais vezes. Quantas vezes quiser. Você é muito, muito gente boa. Eu avisei para os meus colegas, falei, pô, esse cara é muito bacana, tem uma história muito legal. Todo mundo, tenho certeza, está feliz. Nosso espectador vai dar o like, o joinha. Nosso joinha hoje. Gostaria também, Sandro, de pedir, desculpa te interromper, sei que a gente já estourou o tempo, mas é que essa coisa do ET, você que está vendo a gente, se tiver informações, escreva aqui, que a gente está preocupado com isso, cara. Inclusive, a gente chama o ET também aqui no programa, tem que fazer fala dele, isso aí. Galera, valeu, Leon. Valeu, pessoal. Até o próximo M. Um grande abraço. A gente se vê. Valeu, pessoal. Valeu.